pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a formação e a estrutura da Terra. Gente, a Terra ela é formada por camadas que estão em constante modificação. E essas modificações, elas alteram a aparência da superfície terrestre e a forma dos continentes. Então, tanto o interior da Terra quanto a sua superfície se transformam constantemente. E as mudanças na parte interna são causadas principalmente por altas temperaturas e pressões muito elevadas. Na superfície, gente, os elementos do clima, como o clima, a água e os seres vivos, incluindo os seres humanos, são os principais responsáveis por essas alterações. E as características do interior da Terra sempre despertaram interesse no ser humano. E os conhecimentos atuais sobre esse tema, eles constituem a área da ciência denominada de geologia, que apresenta estudos sobre a crosta terrestre, sua origem, formação e evolução com o passar do tempo. Além disso, essa área, gente, ela se propõe a identificar sua composição e também a sua estrutura. Aqui, esse estudo, gente, do interior da Terra, em muitos campos da ciência, é possível realizar experimentos em laboratório com o objetivo de exercer medições e verificar hipóteses que levam ao aperfeiçoamento de teorias e também ao desenvolvimento de tecnologias e ao aprofundamento ou abandono de linhas de pesquisa. E nesse processo são utilizados equipamentos sofisticados como o microscópio, telescópio e computadores super avançados que vão auxiliar nesses estudos. Falando agora sobre nomes importantes, gente, Werner, ele foi um geólogo e mineralogista alemão, cujos trabalhos contribuíram para diferenciar a geologia da mineralogia, e ele foi o primeiro cientista a classificar os minerais sistematicamente. Pela importância de seus trabalhos e contribuição às ciências da Terra, ele é considerado o pai da mineralogia moderna, e ele também elaborou teorias acerca da estratificação das rochas e da formação das rochas vulcânicas. Já Hulton, ele foi um geólogo químico e naturalista escocês, e por seus trabalhos pioneiros, pioneiro na interpretação de processos geológicos, ele é considerado o pai da geologia moderna. E ele se dedicou ao estudo da constituição das rochas, ofereceu as bases para a construção da ideia de tempo geológico e efetuou também várias observações sobre a formação dos solos. E com seus trabalhos, gente, foi possível propor como seria o ciclo das rochas na Terra. E aqui essa imagem que eu trouxe para vocês é sismógrafos. E, gente, um modelo indireto de estudo da Terra é por meio das ondas sísmicas. E o que é isso? São vibrações provocadas pelo movimento das rochas que transportam a energia e se propagam pela superfície ou pelo interior da Terra, podendo provocar terremotos ou maremotos. E a velocidade dessas ondas, gente, varia conforme o tipo de material pelo qual elas conseguem atravessar, fornecendo pistas da composição do interior do planeta. E o estudo das ondas sísmicas, ele é realizado principalmente com o auxílio desses que vocês estão vendo aí, que são os sismógrafos, que são equipamentos que registram os abalos sísmicos, também capazes de registrar a direção das ondas e a intensidade do terremoto. E agora, vamos conhecer um pouco sobre as camadas internas da Terra, né, gente? As camadas da Terra e seus elementos. Então, o estudo da velocidade das ondas sísmicas, gente, ele revelou que a Terra apresenta camadas com estruturas distintas, sendo dividida em núcleo, manto e crosta. E aí vocês vão observar aqui que vai ter a crosta, que a gente chama de litosfera,
O manto, que vai ser dividido em dois, manto externo e manto interno, que envolve o núcleo, formado principalmente de silicato de magnésio e ferro, e é pastoso. Vai ter o núcleo, que também vai ser dividido em núcleo externo e núcleo interno, sendo que o núcleo externo é formado principalmente de ferro derretido e o núcleo interno é de ferro sólido. Mas vamos lá falar um pouquinho mais aprofundadamente sobre cada um. Falando aqui, gente, para vocês, começando aqui com o núcleo terrestre, gente, ele corresponde a 1/3 da massa da Terra. E acredita-se que seja composto basicamente de ferro e níquel. E ele é dividido em duas partes, núcleo interno e núcleo externo. O núcleo externo, ele está logo abaixo do manto e tem uma espessura média de aproximadamente 2.250 quilômetros. E sua espessura, gente, é de cerca de 4.000. Sua temperatura, ela é de cerca de 4.000 graus Celsius e se encontra no estado líquido. Isso se comprova, gente, pela perda de velocidade das ondas sísmicas ao atravessá-lo. E os cientistas acreditam que é no núcleo externo que se origina o campo magnético da Terra. Já no núcleo interno pode ter um raio aproximado de 1.250 quilômetros. Ele é sólido em virtude da pressão extremamente elevada. A temperatura no núcleo interno, gente, pode atingir surpreendentes 5.000 graus Celsius. E para efeito de comparação, a temperatura predominante nas superfícies do Sol é de cerca de 6.000 graus Celsius. Então, olha que interessante. E fazendo aqui uma observação, né? A geologia, ela é a ciência que estuda a evolução da Terra desde a sua formação há cerca de 4,5 bilhões de anos até os dias de hoje. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre o manto. O manto, gente, ele está localizado logo abaixo da crosta e a sua espessura média é de aproximadamente 2.950 quilômetros. A temperatura do manto, gente, pode variar de 600 graus Celsius na parte superior, que é próximo à crosta, e a 2.800 graus Celsius na região mais próxima do núcleo da Terra. Gente, aproximadamente 80% do volume de todo o planeta corresponde ao manto, que é a camada que apresenta características químicas e mecânicas completamente diferentes das da crosta, que são indicadas pela variação da velocidade das ondas sísmicas. Pessoal, na passagem da crosta para o manto, a velocidade das ondas sísmicas primárias aumenta bruscamente, o que serve para demarcar o limite, o limite entre uma camada e outra. E vale destacar também que o manto ele se divide em manto superior e manto inferior, e o superior ele apresenta logo abaixo da crosta uma temperatura relativamente baixa, de 100 graus Celsius, e uma consistência similar à da camada acima. No manto inferior, a temperatura é bem mais elevada, podendo chegar a 3.000 graus Celsius, perto do núcleo. E é comum pensar que o material do manto ele se apresenta apenas como uma pasta quente e viscosa, como a lava. No entanto, ele também carrega certas características de um material sólido. E ainda, gente, com as altas temperaturas e a elevada pressão no interior da Terra, o magma, denominação do material que predomina em sua composição, ele apresenta-se como um líquido, mas tem altíssima viscosidade. O magma, gente, ele é a rocha fundida que se encontra no interior da crosta terrestre, submetida à temperatura de calor externo, e é composto de líquido, partículas voláteis e elementos sólidos. E quando o magma ele se funde e consegue ser expelido para a superfície da Terra, é convertido em lava.
Então, o manto terrestre ele é formado de magma, que é essa mistura fervente, não é isso? Também de silicato de magnésio e ferro. E o magma, gente, e o núcleo externo estão em constante movimento. E isso acontece porque o calor do núcleo interno ele se propaga para o núcleo externo e para o magma pastoso, criando movimentos de subida e descida nessas partes líquida e pastosa. Agora aqui vamos falar um pouco sobre a crosta. A crosta terrestre, que ela começa logo acima do manto, e é também chamada de litosfera. A espessura da crosta, gente, terrestre varia entre 10 e 70 quilômetros, lembrando que para atingir o ponto mais profundo da Terra, teríamos que imaginar um percurso de 6.350 quilômetros. Então, você pode concluir que a crosta terrestre ela não passa de uma delicada casca externa. Os principais elementos químicos que formam a crosta são o oxigênio, o silício e o alumínio. Em menores proporções, a crosta também contém ferro, cálcio, potássio, magnésio, fósforo, enxofre, entre outros. E aqui, né, gente, só essa observação que as placas tectônicas elas ficam em constante movimento e esse movimento ele é impulsionado pelo magma que constitui o manto terrestre. Gente, ela tem 3 camadas: a rocha matriz, subsolo e o solo. O A, aqui, onde vocês estão vendo essa letrinha A, é o solo, que é a camada em que se desenvolve vegetais, podendo ou não ser rico em substâncias nutritivas à vida das plantas. Onde tem a letra B, é o subsolo, que é a camada mais pobre em substâncias nutritivas, e nele podem ser encontrados reservas de minério, como por exemplo o ferro. E na letra C, é a rocha matriz, que é parte da rocha que deu origem ao subsolo e ao solo. A rocha matriz, gente, ela é a camada mais inferior da crosta. A rocha matriz ou rocha mãe se formou com base no resfriamento da parte mais superficial do manto. É a rocha matriz que originou as outras duas camadas acima dela, que é o subsolo e o solo. O subsolo é a camada que fica entre a rocha matriz e o solo, e ele contém fragmentos de rocha originada da rocha matriz. O subsolo, gente, ele fornece ao homem muitos recursos naturais, como carvão, petróleo e vários tipos de minérios, como minérios de ferro, de alumínio, de cobre, de prata, etc. E o solo é a camada mais fina da crosta terrestre, fica na superfície externa da crosta, e o solo se formou com base na desintegração de fragmentos das rochas do subsolo. E essa fina camada, gente, que garante o desenvolvimento das plantas conforme a gente vai ver, né? Adiante. Além disso, gente, tem uma questãozinha aqui. Por que o estudo do interior da Terra ele é chamado de indireto? Gente, ele é chamado de indireto porque o estudo ele é feito através de informações obtidas em outros tipos de estudos. Sabemos que existem mistérios, né, na Terra e que ainda não foram desvendados. O interior terrestre, gente, não é diferente deles. Devido às temperaturas elevadas, não é possível enviar equipamentos capazes de suportar e obter informações precisas. Então, por isso, os estudos, eles sobredependem de outros estudos, como os estudos dos sismos, para captar informações sobre o interior terrestre. E aqui, falando um pouquinho sobre a formação do planeta e o endurecimento da crosta terrestre, a teoria mais aceita para a formação do universo, gente, é a teoria do Big Bang, ou seja, da grande explosão, né, que de acordo com essa corrente de pensamento, há cerca de 14 bilhões de anos, o universo ele se limitava a uma pequena esfera extremamente compacta
E em virtude de algumas instabilidades, ainda não explicadas pelos cientistas, essa esfera ela explodiu, dando origem ao que hoje conhecemos como espaço-tempo, que é a matéria e energia. Os primeiros sistemas planetários, gente, como o sistema solar, começaram a se formar há aproximadamente 5,5 bilhões de anos, e esse processo de formação ainda ocorre em diferentes regiões do universo. E a teoria da acreção, ela é bastante aceita pelos astrofísicos e ela supõe que os primeiros sistemas planetários tenham surgido pela atração gravitacional entre porções de enormes nuvens formadas por poeira cósmica e gases leves de hidrogênio e hélio encontrados na natureza. E aqui eu trouxe para vocês essa imagem, que essa imagem é da representação esquemática da teoria da acreção. Então, vamos lá, como é que ela ocorreu? Primeiro, segundo a teoria da acreção, o Sol e os demais planetas eles foram originados de uma nébula constituída por gases e poeiras que giravam em torno de si mesma. Segundo, à medida que a nébula girava, adquiria a forma de um disco aplainado e a maior parte de seu material agregado formou o Sol, enquanto outras porções periféricas se separaram do núcleo central com movimento rotacional em torno de si mesmas. E aqui, em terceiro e quarto momento, porções menores da nébula inicial atraíram outras porções ainda menores, que eram acrescidas a elas pela atração gravitacional. E, como tal, a acreção dos materiais conduziu à formação dos planetas. Então, é assim que acredita-se que foi como ocorreu aí essa teoria da acreção, que ela supõe aí que os primeiros sistemas planetários eles tenham surgido pela atração gravitacional entre porções de enormes nuvens formadas por poeira cósmica e gases leves de hidrogênio e hélio encontrados na natureza. Então, é isso, gente. Por hoje é só. Até a próxima aula. E nos encontramos lá.